Olá, turma, vamos aqui iniciando mais uma aula de matemática, tá certo? Aula essa posterior à nossa semana de prova, tá? Em poucos dias eu estarei disponibilizando os resultados da avaliação, mas vamos seguindo o conteúdo. Antes da prova, a gente tinha parado naquela parte ali de propriedades de radiciação e vimos algumas operações, principalmente ali soma, tá certo? Focamos também mais em simplificar uma fração que não é exata e agora vamos focar um pouco mais nas operações propriamente ditas, né? Soma, subtração, multiplicação e divisão, principalmente com raízes que não são exatas. Porque se a raiz é exata, a gente resolve a raiz e soma os números normalmente. Mas quando elas não são exatas e a gente tem que simplificar e tornar o radical ali igual para fazer a operação, aí tem alguns detalhes que a gente vai ver a partir de agora. Então vamos lá. Soma com raízes de radicais iguais. Só posso somar se os radicais forem iguais. Então veja, 3 raiz quadrada de 2 mais 4 raiz quadrada de 2. As duas são raiz quadrada de 2, então eu posso realizar a operação. De que forma? Só vou somar os números inteiros que estão fora da raiz. Então aqui eu vou pegar, ó, 3 mais 4 vai ficar 7 raiz quadrada de 2. Aqui eu posso ter vários números, raiz de 5 mais raiz de 5 mais raiz de 5. Quando eu não tenho um número fora da raiz, é como se fosse 1. Então vai ficar 1 mais 1 mais 1, 3 raiz quadrada de 5. Subtração também, eu consigo fazer a mesma coisa. Se os radicais forem iguais, a raiz for igual, eu opero. 9 menos 3, 6 raiz cúbica de 11. Tá certo? Então, quando os radicais forem iguais, eu consigo fazer essa operação. Quando não for, pessoal, eu tenho que tornar esses radicais iguais, que a gente vai ver mais na frente. Então vamos aqui, ó, expressões numéricas com radiciação. 7 raiz quadrada de 2, 6 raiz cúbica de 5, menos 2 raiz quadrada de 2, todos esses números. O que é que eu vou fazer? Eu vou reagrupar raiz igual com raiz igual. Então vamos lá. Raiz quadrada. Eu vou procurar todas as raízes quadradas e deixar junto. Então aqui eu vou ter, ó, 7 raiz quadrada de 2 menos 8 raiz quadrada de 2. Agora a próxima é raiz cúbica, né, de 5. Então eu vou procurar onde tem, eu vou juntar raiz cúbica de 5, 6 raiz cúbica de 5 mais raiz cúbica de 5. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu sei que eu só posso operar os radicais iguais. Então eu vou juntar, né, os radicais iguais para depois fazer a operação. Organizei a expressão, agora eu vou somar. Então vai ficar, ó, 7 menos 8, vai ficar 7 menos 8 menos raiz quadrada de 2, né? Que o número maior fica com sinal. Aí aqui na raiz cúbica de 5, 6 mais 1, 7 raiz cúbica de 5. Pronto. O que é que eu vou fazer agora? Os numerais, eu só vou repetir, certo? E essa raiz quarta. Raiz quarta de 16, pessoal, é igual a 2. Então eu consigo resolver. As raízes que eu conseguir resolver, eu resolvo. É o exemplo também aqui da raiz cúbica de menos 1. Dá o quê? Dá menos 1. Então eu vou colocando aqui, ó. O que eu resolver, eu coloco. Tá certo? Então vamos aqui. Esse menos raiz de 2, eu não tenho ninguém para operar com ele. Fica dessa forma. O 7 raiz cúbica de 5, eu não tenho ninguém para operar com ele. Fica dessa forma. E o que for numeral, eu resolvo. 1 menos 2 menos 24 para encontrar o valor de menos 25. Então, é questão apenas de paciência e saber organizar a expressão, certo? Não se desesperar, organiza as raízes iguais, opera. Se tiver raiz exata, resolve e depois junta tudo. Tá bom? Então vamos seguindo aqui, ó. Aqui eu só coloquei mais exemplos onde o radical não é igual. Aí se você vê uma expressão, ó, 5 raiz de 3 mais raiz de 12. De fato, eu não consigo fazer essa operação. Mas se eu pegar o 12, simplificar, eu vou encontrar 2 raiz de 3. E vejam que os radicais agora são iguais. Aí eu posso fazer a operação. Aqui eu tenho, ó, raiz de 8 mais 10 raiz de 2 menos raiz de 50. Do jeito que está aqui eu não consigo. Mas se eu simplificar o raiz de 8 e simplificar o 50, eu encontro 2 raiz de 2 mais 10 raiz de 2 menos 5 raiz de 2.
ao somar 2 mais 10 menos 5, eu encontro 7 raiz de 2. Tá certo? Multiplicação e divisão, pessoal. Aí aqui na multiplicação, eu já posso fazer com radicais diferentes, certo? Então veja, ó, raiz de 5 vezes raiz de 7. Eu multiplico 5 vezes 7, dá 35, então se torna raiz de 35. Raiz de 2 vezes 5, raiz de 3. Eu multiplico os números que estão fora. 4 vezes 5, 20, fica fora. E o que está dentro da raiz, 2 vezes 3, 6. Então fica raiz 20, raiz de 6. Os números de fora multiplica com o de fora e continua fora. Os números da raiz multiplica com os números da raiz e continua dentro da raiz. Raiz quarta de 10 dividido por raiz quarta de 2. Agora sim, na divisão, os índices têm que estar iguais. Na multiplicação também, tá certo? Posso operar o que está dentro, mas os índices têm que ser iguais. Então veja, aqui eu vou dividir o número que está dentro da raiz. 10 dividido por 2, 5. Então fica raiz quarta de 5. 15 raiz quadrada de 6 dividido por 3 raiz quadrada de 2. O de fora divide com o de fora. 15 dividido por 3, 5. E o de dentro com o de dentro. 6 dividido por 2, raiz de 3. Tá certo? Então, multiplicação e divisão, eu consigo fazer a operação com raízes diferentes, mas o índice tem que ser o mesmo. O índice tem que ser igual. Tá aqui, eu deixei bem explicado. Os radicais têm o mesmo índice. Então, efetuamos a operação entre os radicantes. Certo? Então, multiplicação e divisão, respeitando se for o mesmo índice. O de fora multiplica com o de fora. O de dentro da raiz multiplica com o dentro da raiz. Se for divisão, a mesma coisa. Divide os de fora, depois divide os de dentro. Certo? Racionalização eu vou deixar para a próxima aula. Vamos ficar agora com soma, subtração, multiplicação e divisão de radiciação, onde os exemplos que eu mencionei agora vai estar bem parecido com a atividade, tá bom? Qualquer dúvida pode entrar em contato. Até a próxima aula.